O cofre histórico. Em 260 d.C., o Império Romano enfrentava um dos períodos mais turbulentos de sua história. A praga de Cipriano, que assolou o Império alguns anos antes, havia dizimado uma parcela significativa da população, deixando marcas profundas na economia e na sociedade romana. A peste, que se espalhou por todo o Império, matou milhões de pessoas, incluindo uma grande parte da população urbana, o que levou a uma grave crise econômica e social. A economia estava em ruínas, e as fronteiras eram constantemente ameaçadas por invasões bárbaras. Os povos germânicos e persas aproveitavam a fraqueza do império para lançar ataques e saques em suas províncias. Foi nesse contexto de crise e instabilidade que Marco Antônio Gordiano III, conhecido como Gordiano III, ascendeu ao trono imperial. Gordiano III era um jovem imperador que, apesar de sua inexperiência, mostrou inicialmente competência e sensatez ao lidar com as crises que enfrentava. Ele era um membro da família senatorial romana e havia sido escolhido para suceder o imperador anterior, Balbino, após uma série de lutas pelo poder. No entanto, seu reinado é marcado por um evento peculiar e intrigante que tem sido lembrado por séculos: a nomeação de seu cavalo, Incitatus, como cônsul. Incitatus era um cavalo de raça nobre, presenteado a Gordiano III por um amigo. O animal era conhecido por sua beleza e força, mas o que o destacou foi o tratamento especial que recebeu do imperador. Gordiano III, conhecido por seu amor aos animais, especialmente cavalos, decidiu elevar Incitatus a um status nunca antes visto na história romana. O imperador era famoso por sua paixão por cavalos e tinha um grande estábulo com alguns dos melhores animais do império. Incitatus, porém, era seu favorito. A nomeação de Incitatus como cônsul não foi apenas um gesto simbólico ou uma brincadeira de mau gosto, como alguns historiadores primitivos sugeriram. É crucial entender o contexto político e social da época. O Senado romano, que detinha o poder de nomear cônsules, estava em constante disputa com o poder imperial. A nomeação de Incitatus pode ter sido uma manobra política de Gordiano III para reafirmar seu poder e desafiar a autoridade do Senado. Além disso, a nomeação de um animal como cônsul pode ter sido uma crítica à corrupção e à ineficiência do sistema político romano. Além disso, a relação de Gordiano III com Incitatus era extremamente próxima. O imperador não apenas nomeou o cavalo como cônsul, mas também o tratou com luxos e privilégios normalmente reservados aos nobres. Incitatus era alimentado com grãos de ouro e comia em pratos de prata. Sua manjedoura era de marfim, e ele tinha um estábulo ricamente decorado com tapeçarias e objetos de arte. O cavalo também tinha um séquito de servos e criados que atendiam às suas necessidades. A decisão de Gordiano III causou grande controvérsia na época. Muitos romanos viam nela um ultraje e uma afronta à dignidade do cargo de cônsul. A nomeação de um animal para um cargo tão importante era vista como uma zombaria e uma demonstração de loucura do imperador. No entanto, para Gordiano III, Incitatus representava lealdade e força, qualidades que ele talvez não visse nos políticos tradicionais de Roma. A nomeação de Incitatus como cônsul também gerou uma grande discussão sobre a natureza do poder imperial e a relação entre o imperador e o Senado. O Senado romano havia sido o centro do poder político em Roma por séculos, e a nomeação de um animal como cônsul foi vista como uma ameaça à sua autoridade. A disputa entre o poder imperial e o Senado foi um tema recorrente na história romana, e a nomeação de Incitatus como cônsul foi apenas um exemplo disso. Apesar da popularidade inicial de Gordiano III, seu reinado foi marcado por desafios militares significativos. Ele enfrentou a ameaça dos persas a leste e as incursões bárbaras na fronteira norte. A nomeação de Incitatus como cônsul, embora vista como excêntrica, pode ter sido uma das menores preocupações do imperador diante desses desafios. Gordiano III precisava lidar com as ameaças externas e internas ao império,
e a nomeação de Incitatus pode ter sido uma forma de distrair a atenção dos problemas mais graves. Gordiano III morreu em 244 d.C., durante a Batalha de Samarra, lutando contra as forças do Império Persa. A morte do imperador encerrou seu breve reinado e pôs fim à história de Incitatus como cônsul. A batalha foi um desastre para as forças romanas, e Gordiano III foi morto em combate. A morte do imperador levou a uma crise de sucessão, e o império foi mergulhado em uma nova era de instabilidade e conflito. A história de Gordiano III e Incitatus nos oferece uma janela para a complexidade e a instabilidade do terceiro século do Império Romano. Ela nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios da história, eventos surpreendentes e personalidades intrigantes podem emergir. A nomeação de Incitatus como cônsul é um exemplo disso, e sua história continua a fascinar historiadores e entusiastas da história até hoje. Inscreva-se no O Cofre Histórico.